da tua palavra, Senhor. Oh Deus, abre o nosso entendimento, Senhor, para a tua palavra a cada dia. Oh Deus, abençoa o teu servo, o pastor Bernardinho, que está trazendo esses estudos, Senhor. Nós possamos, ó Pai, oh Deus, desenvolver, Senhor, nossa salvação, com temor e tremor, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, nos enche da tua graça, da tua unção poderosa. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Irmãos, vamos iniciar logo o estudo que é tornado, né? Já vai dar 8 horas. Quanto ao nosso estudo sobre a doutrina do pecado, amém? Nós já vimos bastante coisa na aula passada sobre o pecado. Hoje nós vamos ver as consequências da queda de Adão para a humanidade, amém? Quais foram as consequências da queda de Adão para a humanidade? As consequências do pecado para a humanidade, amém? Então, a primeira consequência, mas quando Adão pecou, nós vimos a semana passada que todo ser humano herdou o pecado de Adão, né? O pecado passou a todos os homens, assim como a morte. Está lá em Romanos, deixa eu me lembrar agora, que agora deu um branco aqui, Romanos 5,10, né? Assim como só homem entrou o pecado no mundo, e no pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então todo ser humano, ele, através de Adão e Eva, Adão e Eva eram o nosso representante no jardim do Éden. E quando eles caíram, toda a raça humana passou a herdar o pecado deles, né? Nós vimos na aula passada, nós vimos um exemplo que o salmista Davi disse que ele nasceu na iniquidade, que em pecado a mãe dele concebeu ele, né? Nós vimos alguns textos da Bíblia sobre isso, mas hoje nós vamos ver sobre essa consequência, porque assim como o pecado de Adão atingiu a todos nós, as consequências também. As consequências desse pecado atingiu cada um de nós. Qual foi a primeira consequência, pastor, do pecado? Tem várias consequências. A primeira coisa, mas que o pecado ele afetou, foi que o pecado afetou o relacionamento do ser humano com Deus. Antes Adão tinha um relacionamento com Deus, uma comunhão perfeita com Deus. O primeiro homem, antes de pecar, ele era um homem santo, ele não tinha ainda caído, né? Ele era um homem que tinha uma comunhão com Deus, se comunicava diretamente com Deus, né? Mas o pecado atingiu imediatamente, amados, o relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus. Porque antes da queda eles tinham uma convivência próxima e uma convivência amigável com Deus. Eles tinham comunhão com Deus, agora tudo mudou, né? Por eles terem violado o mandamento de Deus. Eles se colocaram no lado oposto de Deus e tornaram-se inimigos de Deus. E assim como o pecado atingiu cada um de nós, como Romanos 5,12, é 5,12 que fala, né? Assim como somente pelo pecado e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os outros que todos pecaram, as consequências também, amados. O homem sem Cristo, né? O homem sem Jesus, quando ele não se converte a Deus, quando não há uma regeneração na vida deste homem, ele é completamente inimigo de Deus. Ele está afastado de Deus, né? Romanos 3,23 fala sobre isso, né? Nós vamos ver aqui, né? Mas vamos ler logo Gênesis capítulo 3, verso 8. Amém? Gênesis capítulo 3, verso 8. Amém? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Ali, amados, já houve uma quebra,
porque foi quebrado o pacto ali. Eles violaram o mandamento de Deus. O mandamento de Deus, nós já sabemos qual é, que eles poderiam comer de qualquer fruto das árvores que tinha no jardim do Éden, menos de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem a eles quebraram essa ordem. E ali já houve uma quebra ali de aliança e uma quebra também, né, da comunhão com Deus, né? Porque diz assim: quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Esconderam da presença de Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Se esconderam da presença de Deus, né? Gênesis ainda 3, o verso 23 e 24, né? A irmã leu Gênesis 3, 8, né? Vamos ver agora Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24. Vamos ver o que aconteceu com eles. Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra, da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Na linguagem atualizada diz assim: o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, né? Lançou fora, e já não tiveram mais o privilégio que eles tinham, né? A fim de lavrar a terra que foram tomada, e o expulsou o homem. Deus expulsou o homem, colocou querubins, anjo, né? Ao oriente do jardim do Éden, e refugiu de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, né? O Senhor colocou os querubins para que eles não voltassem, né? Proteger, para que eles não fossem na árvore da vida, comessem do fruto e iriam viver uma vida, iriam ter uma vida eterna no pecado, né? Mas o Senhor disse que quando eles comessem, certamente morreriam, e foi uma das consequências que nós vamos ver aqui. Mas houve uma quebra de aliança aqui, amados, houve uma quebra de pacto. O que foi que aconteceu? O relacionamento foi quebrado entre Deus e o homem. O homem já não tinha mais o relacionamento que ele tinha como eles tinham antes da queda, onde eles tinham amizade direta com Deus, se comunicavam diretamente com Deus. Isso foi quebrado no jardim do Éden, né? Vamos ler Romanos 3, 23, Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Só que não vai ser memorizado. Vamos começar. 3, 23. Quem vai ler? Irmã Bárbara. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Amém. Aqui já está falando da condição de toda a humanidade, não só afetou Adão e Eva, como todo ser humano. Pois todos pecaram, todos aqui, pastor, é toda a humanidade, todo ser humano, ele já nasce no pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que é destituir? Algumas Bíblias dizem afastados. Estão afastados da glória de Deus. Não tem mais aquela comunhão que tinha antes com Deus. O ser humano não tem mais aquela comunhão. Pode falar dela. Essa versão diz aqui porque pois todos pecaram e
carecem Carecem da da glória. glória de Deus. Carecem, né? Ou os que estão afastados do Espírito carecem, mas é a mesma coisa, né? Vamos ver Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, verso 10. Amém. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Está mostrando que o homem antes de Cristo ele era inimigo de Deus, mas através de Cristo foi reconciliado. Mas antes de ter Cristo era inimigo de Deus. Meus irmãos, só tem dois tipos de pessoas no mundo, assim, duas classes de pessoas: aquelas que estão em Cristo e aquelas que estão sem Cristo. Todo ser humano que ele não tem Cristo, ele não se converteu a Cristo, ele está afastado de Deus, ele é inimigo de Deus, amado. É a situação do ser humano caído. Todos que estão sem Jesus, todos que não foram regenerados, todos que não se arrependeram, não se converteram, eles não são amigos de Deus. Eles são criaturas de Deus, inimigos de Deus, né? Essa reconciliação só pode ser através de Cristo, quando eles creem em Cristo e se arrependem dos seus pecados. Pode falar, né? E como diz lá em João, né? Não sei se você texto lá que fala, João 4, e se eu não lembro aqui, você está falando lá, o homem tem por, Jesus falou que tem por pai e o diabo, né? Aqueles que tem Cristo. João 44, né? O Isso, pai da mentira, né? Isso, pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. O nome deles é o que? É o diabo. Né? Eles estão dificultados a Deus. Se não tiver contra Cristo, não tem vida. Né? Vamos ver Efésios capítulo 2, verso 3. Amém? Efésios 2, verso 3. Para ver a situação que nós também éramos antes de crer em Cristo. Nós estávamos nessa situação também. A gente crê em Cristo, né? Efésios 2, verso 3. Não quer falar aqui, ó. Pode falar mesmo. Está à vontade. E o próprio Jesus ele tinha falado acerca disso para os que eram conhecedores da lei, né? Aquele tempo, né? Isso. Quando ele disse, hoje tem o pai e o Diabo. diabo. João 8:44. Quando eles disseram que era filho de Abraão, mas no coração eles não ficavam matar. Isso. Lógico que pelo pai do diabo, é verdade. João 8:44. O coração deles estava cheio de homicídio, né? Eles queriam matar a Jesus Cristo, né? Você sabia que eles eram assassinos, aqueles homens. Eram religiosos assassinos. Isso é isso aí. Eu já preciso que eles eram conhecedores do caso naquela época. 8:44. Amém? Vamos ver Efésios 2, verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? Quando nós estávamos também nessa situação, o apóstolo Paulo diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós também antes de Cristo nós estávamos nessa situação, né? Estavam o quê? Totalmente destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus, eram inimigos de Deus, éramos filhos da ira. Mas no momento que o homem crê no seu Jesus Cristo, amados, essa inimizade, né, é quebrada e o homem passa a ter comunhão com Deus através de Jesus. Então o homem só passa a ter essa comunhão restaurada através de Cristo. Mas pastor, você não tem Cristo, ele não crê no Evangelho.
Como é que esse homem está? Meu irmão, ele é filho da ira de Deus. Sobre ele está a ira de Deus. É o que a palavra de Deus mostra. Como nós também éramos quando nós não tínhamos Cristo. É filho da ira de Deus, é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, mas hoje o homem sem Cristo, o ser humano sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Ele é filho da ira de Deus. Deus odeia tanto o pecado como também o pecador. Algumas pessoas dizem, não, Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Mas a Bíblia mostra que Deus também odeia aquele pessoal que é pecador. É porque nós temos que entender, quando diz ele nos amou primeiro quando nós éramos pecadores. Ele nos amou quem? Aí é onde vai entrar, meu irmão, a doutrina da eleição, que muitas pessoas reprovam. Tem muitas pessoas que reprovam. Mas nós vamos ver que aquelas pessoas que estão sem Cristo, amados, são filhos da ira de Deus. Não é filho do amor de Deus, não. É filho da ira. É filho da ira, Nós vamos ver isso, Vamos ver isso aqui. Então, todo ser humano que não estão em Cristo são inimigos de Deus e filhos da ira de Deus, amados, Vamos ver o Salmo 5, verso 4 ao 6. Salmo capítulo 5, verso 4 ao 6. Salmo Capítulo 5, do 4 ao 6. 6. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade, e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Essa só até vocês, irmão. Mas diz assim, pois tu não é Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Odeia a todos os que praticam a iniquidade, não só a iniquidade, como a todos que praticam. Deus odeia, Alguma linguagem nos aborrece, outros nos odeia. Tu destrói os que proferem mentiras, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Meu irmão, não está dizendo que Deus ama essas pessoas, Mas pastor, João 3,16, nós vamos chegar lá quando a gente for estudar a doutrina da salvação. O que significa a palavra mundo em João 3,16, Porque algumas pessoas pegam aqui o texto fora do contexto, não entendem a palavra mundo e aplicam para cada ser humano. Mas como Deus pode amar e odiar ao mesmo tempo? É porque tem que se estudar a palavra mundo ali dentro do contexto. Lá na frente nós vamos estudar isso. Nós vamos estudar a palavra mundo. E em cada texto do Evangelho de João tem um significado diferente, Nós não podemos ali pegar que é pessoas sem exceção, ou seja, os arrogantes, os assassinos, estuprador. Deus ama esses caras? Não, a Bíblia está dizendo que Deus odeia. Como é que a gente vai reconciliar um texto com outro texto? Porque a gente tem que pegar um contexto de João 3,16 para entender o que significa a palavra mundo ali. Mas aí é outra história, para não confundir aqui, Mas o salmista é bem claro, mas pois tu não é Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal, Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a iniquidade. Odeia. Não é Deus ama, Deus odeia a todos que praticam a iniquidade. Vamos ver Salmo 11,
versos 5 e 6. Salmos capítulo 11, ou Salmo 11, 5 e 6. Salmos 11, 5 e 6. Isso. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência aborrece a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Amém? Na linguagem atualizada diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas aos que amam a violência a sua alma abomina. O que significa abominação? A palavra abominação. A minha fala odeia. Odeia. Deus odeia. Deus odeia, né, aos que cometem, aos que amam a violência. Deus odeia, amados. Como reconciliar com João 3,16? Por isso que existe textos de contexto. A Bíblia é cheia de textos de contexto. E muitas pessoas ignoram ali, isolam João 3,16 no contexto todinho, para quem Jesus está falando, o que significa a palavra mundo ali, né? Quem Jesus ama, quem Deus ama realmente, tem que se estudar o contexto da passagem, né? Mas isso aí nós vamos ver outra hora. Mas se não houver uma interpretação certa, mas nós vamos entrar em contradição. E Deus é esse que está odiando e amando ao mesmo tempo. Deus é um ser humano, né? Pode falar aí. Pastor, mas ainda em João 3, mas só que no versículo 19, parece que é o 19, também não está escrito logo em seguida, onde diz assim: mas a condenação é esta, e os homens amaram mais as trevas Porque as suas obras são más. Isso. Mas João 3,36 diz que todos aqueles que se mantêm rebelde contra Deus, sobre ele permanece a ira de Deus, não o amor. Permanece. Continua a ira de Deus, não o amor. É porque a gente tem que estudar, quando a gente for estudar a doutrina da salvação, tem uma parte que fala sobre a expiação de Cristo. Por que Cristo morreu? Aí nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos estudar a palavra todos na Bíblia, o significado e a palavra mundo. Mas isso é mais na frente. A gente vai chegar lá. Amém? Mas a Bíblia está dizendo que Deus odeia o mal, o violento, Deus odeia o perverso. Deus não está dizendo só que Deus odeia a prática do pecado, não. Deus odeia eles que praticam essas coisas. Muitas vezes não fala, Deus é um pecador, não vai ser pecado. Está errado. Qual o pecador que Deus ama? Até João 3,16 já diz: todo aquele que crê. Deus amou o mundo a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O contexto fala de todo aquele que nele crê. Entendeu? Não pode tirar do contexto. Mesmo assim, a palavra mundo ali tem algum significado, nós vamos ver depois. Vamos ver João 3, verso 36, que foi o que eu falei aqui. E também o contexto de João 3,16. Não tem como formar uma teologia saudável, ignorando o contexto das passagens, né? João 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tudo aquilo que João 3,16 aqui, se for pregar fora do contexto, né? Mas João 3,16, Deus não ama todo mundo. Se ama todo mundo, vamos botar assim: se é cada indivíduo, isso significa também que Deus ama aqueles que são rebeldes contra Deus. Não é todo mundo não é todo mundo. Mas é o texto dentro do contexto, amados. Mas não é isso que João 3,16 está dizendo, não. Existe o verso 36. Só uma observação aqui. O 35 ele fala assim: ó, o Pai ama o Filho, pois todo em suas mãos. E por
foi todo em suas mãos. Né? Quer dizer, se ele tivesse posto todo mundo na mão de Jesus, ele seria o salvo. Nós vamos cair na heresia do universalismo, né? Diz assim, ó, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda vez se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, já tinha a ira de Deus, essa ira vai permanecer até o fim. Aqueles que permanecem rebeldes contra o Filho, que não aceitam o Filho, ele não tem o amor de Deus, mas permanece a ira de Deus sobre ele. Então veja que a gente não pode formar uma doutrina pegando João 3,16 e o resto do que a Bíblia fala, não conta não, é? Aí, meu irmão, vai entrar numa contradição tremenda, né? É porque são textos fora do contexto, né? Eu vejo muitos pregadores pregando João 3,16 fora do contexto. Nem sequer dá um trabalho deles pesquisar o que significa a palavra mundo, além de João 3,16. Ele já conclui na mente deles que é cada indivíduo do outro, que Deus ama até o que não crê em Cristo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Aquele que se mantém rebelde contra Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus, não o amor. Ira não é amor. Amém? Tem que se aprofundar. Vamos ler Zacarias, capítulo 8, verso 17. Zacarias 8, verso 17. Isso. Zacarias capítulo 8, verso 17. Amém. E nenhum de vós pense mal do seu coração contra o seu próximo. Perdão. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem haveis o juramento falso, porque todas estas coisas que eu aborreço, diz o Senhor. Todas essas coisas que eu aborreço, né? Nenhum de vós pense no seu coração, né? Pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Deus aborrece. Deus, ele não tem como compactuar mais com o pecado, com a injustiça, com o pecado, com a injustiça. Deus, ele aborrece, Deus odeia, Deus se ira, né? Então, amados, a consequência do pecado, a primeira consequência que houve foi isso, afetou o relacionamento do ser humano com Deus. O homem sem Cristo, ele está afastado de Deus. O homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus. O homem sem Cristo, ele é filho da ira de Deus. Pode ser quem for, amados. Pode ser o melhor religioso do mundo. Você pode pegar um espírita, você que alguém da sua família que é um espírita, mas meu parente é tão bonzinho, rapaz, ele dá comida aos pobres, ele tal. Ele tem Jesus, ele creu em Cristo, ele vive o Evangelho. Não, então ele não é, ele é filho da ira de Deus. Ele está afastado de Deus. Mesmo ele fazendo essas coisas aí que no nosso olhar parece ser bom, né? Mas ele está invocando o Espírito, ele crê em reencarnação, ele crê no mundo de que a Bíblia condena, como outros religiosos aí que adoram imagem e escultura, né? Se não tiver Cristo, mas se não tiver o Evangelho, o homem está afastado de Deus, ele não tem comunhão com Deus. Ele é filho da ira de Deus, ele é inimigo de Deus. Só tem uma forma dele se tornar amigo de Deus, a ter comunhão de volta com Deus, através de Jesus Cristo. Só através do relacionamento de Jesus Cristo, né? Como fala Romanos 5:1,
Justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Justificado pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Por meio de quem? Jesus Cristo. Com Cristo é outra coisa, sem Cristo é irmão. Pode ser a melhor pessoa do mundo. A melhor pessoa do mundo. Né? E no Novo Testamento, amados, dá destaque especialmente a inimizade e o ódio que os incrédulos e o mundo tem para com Deus. As pessoas incrédulas, as pessoas que estão no mundo, na realidade, eles odeiam Deus. Eles odeiam Deus, né? Eles vivem na prática do pecado e fizeram-se inimigos de Deus, né? Vamos ver Romanos 8, 7. Romanos capítulo 8, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por isso, o pendor da carne, a inclinação para a carne, a inclinação para o pecado, para as obras da carne, é o pecado, né? Diz a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Todos aqueles que estão na carne, estão na prática do pecado, né? Na inclinação do pecado, como todo mundo natural, sem Deus estar, ele é inimigo de Deus. Ele não é amigo de Deus. Está dando para compreender, amados? Amém? Vamos ler Colossenses 1, 21. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Amém. A vós também que outrora eres estranho e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas E a vós outros também, que outrora, antes, né? Eres estranhos e inimigos no entendimento, né? Pelas vossas obras malignas. Nós antes éramos estranhos e inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas. Era assim a situação que Paulo está dizendo que as pessoas que eram antes de Cristo. Agora não. Mas aquelas pessoas que não têm Cristo estão nessa situação. Eles estão nessa situação, amados. Né? Vamos a Romanos 1, 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Amém. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.
A ira de Deus revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, e detém a verdade pela justiça. Deus está irado, amados, com essas pessoas. A ira de Deus se revela no céu sobre essas pessoas. Vamos ler Romanos 2:5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Só virar a página aqui. Amém. Mas segundo a tua dureza e o teu coração empesourais ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amém? Mas segundo a tua dureza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está falando de quem aqui, amados? Paulo está falando dos moralistas, dos falsos moralistas, O verso 13 diz assim, tu, homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem a mesma coisa, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Paulo está falando do falso moralista, aquele que condena atos pecaminosos na vida das pessoas, mas ele faz a mesma coisa. Ele pratica a mesma coisa. O que é que essa pessoa está fazendo? Está acumulando o juízo de Deus. Está acumulando a ira de Deus para o dia do juízo. Quem dia de juízo é isso? A condenação, amado. O julgamento eterno. Essas pessoas estão acumulando a ira de Deus. Deus cada dia mais está irado com essas pessoas. Vamos falar. Pastor, por isso que Cristo, lá em Mateus, capítulo 23, o verso 1 ele vai dizer assim: a cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Tudo quanto disseres que observais e fazer, só não andeis em conformidade com as suas práticas, porque falam e não fazem, atam fardos pesados aos ombros dos homens, e nem sequer comer, querem ouvir. Isso. Aqueles religiosos, eles falsos moralistas. Eles botavam jugo pesado em cima do povo, enquanto ele mesmo não fazia nada. Nem se esforçava tempo longe de fazer. Mas eles botavam jugo pesado em cima do povo. O falso moralista é assim. Ele está no adultério, ele condena o outro está no adultério. Então vai para o inferno porque ele está adulterando, mas ele também adultera. Quando Romanos, amados, os primeiros capítulos de Romanos, Paulo está falando da situação do ser humano. Está mostrando que todo ser humano diante de Deus, sem Jesus, está condenado. Tanto o gentio, que não são religiosos, como os judeus, que são religiosos. Por quê? Porque os judeus condenam aquelas pessoas de pecados que eles praticam, mas eles também fazem a mesma coisa. É o falso moralista. Aí está mostrando que tanto que não obedece, como se diz que obedece, mas faz a mesma coisa e condena nos outros, está acumulando para isso aqui a ira de Deus. Ira de Deus. Porque isso é consequência da queda de Adão, amados. A humanidade, E vamos ver João 15, verso 18 e 19. João capítulo 15, verso 18 e verso 19. João 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Amém? Jesus está mostrando aqui que o mundo odeia a Cristo e odeia os discípulos de Cristo.
Mundo aqui é o quê, pastor? É o planeta Terra? Não, amado. O mundo aqui é um sistema satânico e as pessoas que seguem esse sistema. As pessoas incrédulas que seguem esse sistema. Eles odeiam tanto a Cristo como eles odeiam a igreja de Cristo. São inimigos de Deus, amados. Há um ódio no mundo desse sistema e das pessoas que estão entregues a esse sistema satânico. Eles têm ódio, mas por Cristo eles odeiam a igreja de Cristo. Por isso, meu irmão, tem que cantar aí a toda a perseguição a cristã. Todo mundo fala de homofobia, fala de coisa aí, preconceito, mas ninguém fala sobre o ódio que os pessoal tem a cristãos. Lá no Oriente Médio, irmão, centenas de cristãos são executados pelo grupo de islamismo lá, e você nunca vê a televisão passando nada. Na China, Coreia do Norte, tem países aí, meu irmão, que cristãos estão sendo mortos e executados de uma forma brutal. Mas o mundo e o sistema, ele não mostra isso, entendeu? Ele não mostra isso aí. Mas por que isso, pastor? Consequência do pecado de Adão, amados. O homem passou a ser inimigo de Deus. O homem sem Cristo, ele pode ser um religioso. O religioso, ele é inimigo de Deus. Mas ele não é religioso, pastor, é o islamismo. Os pessoal convertido ao islamismo é religioso ou não? Mas o que é que as pessoas fazem com os cristãos lá? Eles matam, amados, os cristãos. Os extremistas convertidos ao islamismo. Perseguem e matam. Eles matam sem dó mesmo, amado. Entendeu? E falando que está matando o mundial lá, né? Saulo. Era filho da ilha de Deus. Aí depois que houve o encontro de Jesus com ele, aí, como ele disse, como todos nós éramos antes, nós éramos todos filhos da ilha de Deus, mas agora não. Agora por quê? Porque agora falta o encontro com Cristo. Na verdade foi Cristo que foi até Paulo, né? No caminho de Damasco. Paulo estava cego pela religião. Ia lá para Damasco, pediu carta aos sacerdotes para ir lá prender os pessoal, para levar, meu irmão, para ser preso e alguns até executados. Entendeu? Mas era um religioso e achava que estava servindo a Deus. Né? Então, amados, a primeira consequência que o pecado trouxe para a humanidade foi o relacionamento humano para com Deus. O homem passou a ser inimigo de Deus e filho da ira de Deus, mas não só inimigo de Deus, como também inimigo dos filhos de Deus. O homem que está aí, meu irmão, em trevas, não precisa nem amigo do povo de Deus, não. Precisa de inimigo. Por isso, Jesus disse: o mundo nos odeia, saber que primeiro odiou a mim. Eles odeiam tanto a Cristo como a igreja de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor também diz, pastor, que assim, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, todo aquele que ama o mundo, o mundo vai estar aqui. Constitui-se inimigo de Deus. Né? Se o camarada ama o mundo, esse sistema mundano, pecaminoso, caído, né? E ele ama esse sistema, ele se tornou inimigo de Deus. Se ele se moldou a esse sistema, se ele acha que essas coisas aí é tudo normal, ele passa a defender essas coisas aí, tem essas ideologias de gênero, tem a corrupção, tem a injustiça que está sendo feita aí. Se a gente se molda a isso, meu irmão, nós estamos se tornando inimigo de Deus, não amigo de Deus. Eu vejo uma coisa que eu falava, que amar o mundo, as pessoas que amam o mundo é porque o pastor falou, ela se molda a esse mundo. Se molda a esse mundo. E ela fica satisfeita com o que está no mundo, né? É um sistema. Estão amando tanto o mundo, estão gostando desse mundo. Então, assim, por exemplo, não estão nem aí. Se a pessoa que ama a Cristo ou deixa de estar louco para que Jesus venha, né? Para que saia desse mundo. A pessoa que está amando desse mundo, ele está gostando, ele está de alguma forma. Se sente em casa, né? Se sente em casa. Porque o mundo está conflitando
justificando a maneira Já a palavra vai condenar, é isso. Principalmente, assim, as pessoas mais que envelhecem são as pessoas que têm posse. Né? Elas se apegam nas coisas desse mundo para viver no céu. Já vi pessoas dizer, não, Jesus vai demorar a chegar aí. Pessoas que dizem bem. A pessoa diz, Jesus está às portas. E não, Jesus ainda vai demorar aí. Porque pessoa que tem dinheiro está entendendo. Tem a sua material aqui, o pé está com fome. Hoje ele vai vir agora. Pode estar o mundo pegando fogo, né? Mas. Então, irmãos, esse relacionamento ser de novo restaurado só em Jesus Cristo, né? Como fala Romanos 5:1, fala Romanos 5:9 ao 10 e Romanos 5:18. Nós vamos dar uma adiantada aqui. Mas o homem, amados, que não tem Cristo, ele é inimigo de Cristo, ele é filho da ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus, não o amor. Né? Como você tem pregado aí, né? O cara está em pecado, na imundícia do pecado. O cara diz, Jesus te ama, meu amado. Eu vim aqui dizer que Jesus te ama. Aí o cara diz, glória a Deus, amém. Eu estou no adultério, eu estou enrolando o povo, eu estou roubando o povo, eu estou trapaceando o povo, eu estou fazendo mesmo de coisa errada, Deus me ama assim mesmo, pronto. Está tudo ok. Mas ninguém confronta ele. Dizendo, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que se voltar para Cristo, porque se você morrer assim, só você permanece a ira de Deus, você está acumulando juízo de Deus, ira para o dia do juízo de Deus. Nós temos uma mensagem do Evangelho meio falsificada, mas aí, entendeu? Então o cara se prostituindo, o cara traindo a mulher, Jesus te ama, meu irmão, e o cara lá, todo inchado, né? A mensagem não é essa não, meu irmão. A mensagem é se arrepende e se converta para que seja pagado o vosso pecado. Se volte para Deus, abandona essa prática que você está. E se você morrer assim, você está frito. Como eu disse, foi João Batista que ele falou para Herodes. Para Herodes, então. Isso. Você está errado, isso não é. Ele perdeu a cabeça do cara, você está errado. Você está errado. Não é isso que tem a mulher que tem. A segunda consequência, mas, da queda de Adão para a humanidade foi a punição. Deus puniu o pecado, né? Então, amados, o que é punição? É o castigo divino, amados. Porque hoje existe um sentimento de oposição à ideia de uma punição divina. Porque as pessoas só pegam a parte de Deus no amor. Ah, Deus é amor, meu irmão. Deus não vai lançar ninguém vai para o inferno não existe, entendeu? Então, para muitos, amados, um Deus de amor não pode punir ninguém por causa do seu pecado. E, infelizmente, amados, essa ideia está no meio de muitas igrejas aí. Tem muitas igrejas aí para encher de membro aí, não fala nem em pecado, nem fala da punição de Deus. Nem fala da necessidade de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Então, a punição de Deus ao pecador, ao pecador, é considerado para muito algo cruel, algo de um Deus vingativo, sendo algo impróprio de um Deus de amor. Não é esse Deus que você está pregando aí, não. Então você está crendo no Deus errado. Porque o Deus da Bíblia, meu irmão, ele pune o pecado e pune também o pecador que não se arrepende e não se converte a Cristo. Essas pessoas, meu irmão, vão para o lado de fogo. Isso é punição. E é punição eterna. Né? Então Deus é um Deus de justiça, amados. Deus não é só um Deus de amor. Esse negócio está pregando só Deus de amor aí é falsificar o Evangelho. Deus é amor, Deus também é justiça. Deus também é juiz. Deus também é um Deus que se ira. Deus é um Deus também que ele pune. Até o povo dele ele puniu. Até nós ele pune. Deus castiga aquele que ama. Só que não é a punição eterna, mas a mão de Deus pesa. E para aqueles que não creem, meu irmão, é a punição eterna mesmo. Né? Então Deus é um Deus de justiça, amados. E como Deus de justiça, ele tem que punir o pecado e o pecador.
para exercer a sua justiça. Isso chama-se Deus retribuindo a sua punição aos pecadores. A retribuição de Deus para os pecadores não redimir, para os pecadores que não se convertem, para os pecadores que não se arrependem dos seus pecados, que continuam na imundícia dos seus pecados. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Vai ter punição. Pode falar. Pastor, aí aqui em Provérbios 11:3 diz assim: a sinceridade dos sinceros os guiará, mas a perversidade dos falsos o destruirá. O destruirá. É destruição eterna. Isso aí é destruição não só do corpo do camarada. Nós vamos ver isso aqui sobre a outra consequência do pecado: morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Não é só a morte física, não. O pecado atingiu a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é a segunda morte. Amém, irmãos? Vamos a Isaías 1:24. Isaías capítulo 1, verso 24. Isaías capítulo 1, versículo 24. Porquanto diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte de Israel, a consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Vingar-me-ei dos meus inimigos. Promissão de Deus, amado. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, né? O poderoso de Israel: tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Dia da vingança, dia da ira de Deus. Deus é um Deus que retribui, irmãos. Deus é um Deus que vai retribuir cada um conforme, né? E aqui eu estou falando de pessoas que não se converteram a Cristo, pessoas que se mantêm rebeldes a Cristo e que vivem uma vida na prática do pecado. Entendeu? Deus vai punir, amados. Por quê? Porque Ele é justo. Seria uma injustiça de Deus, seria como um juiz corrupto. O que é que um juiz corrupto faz? Ele absolve o criminoso. O criminoso vai lá para o advogado, paga um bom dinheiro, o juiz corrupto vai e diz: não, você está absolvido. E o cara cometeu um crime gravíssimo e não dá em nada. Deus não se comove, amados. Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo. E Ele vai se vingar, Ele vai retribuir aos seus inimigos, aqueles que permanecem inimigos de Deus. É diferente de um Deus que as pessoas estão pregando por aí fora. Né? Eu sei que a mensagem é bonita, meu irmão. Tem muitos aí que pegam uma mensagem leve, bonita, tudo isso aqui, mas as pessoas estão amando realmente as pessoas que estão caminhando para a condenação certa. Estão falando a verdade para essas pessoas. Né? Vamos ver Jeremias 46, verso 10. Jeremias 46, verso 10. Porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra, do norte junto ao rio Eufrates.
Porque esse é o dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, dia da vingança contra seus adversários. A espada devorará, patriciar e se embriagará com o sangue deles. Amém? O dia da vingança do Senhor, né? Jeremias, deixa eu ver aqui, 46, 10. 46, 10. Por isso que está no 6, 10, não tem nada a ver. Jeremias 46, verso 10. Isso. Vamos ver Ezequiel 25, 14, amados. Tem bastante coisa aqui para a gente ver, mas vou dar umas puladas aqui, algumas outras, porque a gente dá uma coisa. Ezequiel, capítulo 25, verso 14. Quem vai ler? Vamos ler. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. Então farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. Então, meu irmão, uma das consequências da queda, do pecado, é a punição de Deus. Deus, ele pune, meu irmão, tanto o pecador como o pecado, né? Se o homem não estiver em Cristo, se o homem não se converter a Deus, se o homem continuar nos seus maus caminhos, ele não espere, amados, graça e misericórdia de Deus, não. Sobre ele vai permanecer a ira de Deus, sobre ele vai vir a punição de Deus, porque Deus é o Deus que pune, amados. Ele não é só um Deus de amor, como muitos têm pregado aí. As pessoas só falam, né, de uma característica de Deus, de um atributo de Deus. Deus é amor, Deus ama você do jeito que está, permaneça do mesmo jeito, Deus te ama, tal. Não é assim não, amados. O nosso Deus é um Deus que ele pune a injustiça, ele pune o pecado, ele pune o pecador que não se converte, não se arrepende dos seus pecados. Como pune nações também, ele puniu nações. O dilúvio foi o que ele fez. O que ele fez no dilúvio? Só foi salvo quantas pessoas ali? O resto foi o que? Aqui não foi punição de Deus, não. O pecado do povo subiu até o céu, foi o que Deus fez. A terra foi destruída em água, de chuva. Ali morreu milhares de pessoas afogadas. Entendeu? Foi a água com força, meu irmão. Houve a punição de Deus. Sodoma e Gomorra foi que houve. Foi um pecado desse. Foi destruído com fogo, amados. Quem mandou o fogo? Foi Deus. Então, meu irmão, nós temos um Deus aqui que hoje em dia que as pessoas estão pregando, parece que é um outro Deus. É um Deus, meu irmão, criado pela mente humana, ali que nós temos visto aí. Né? Vamos ver Salmo 94, verso 1. Salmos 94, verso 1. Tem tanto texto aqui, mas eu vou pular alguns, mas tem muitos. Salmo 94, verso 1. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Ó Senhor Deus das vinganças, o Deus das vinganças resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos, né? Verso 12 também. Dá o pago ao soberbo, Deus da vingança, né? O juiz da terra. Deus não é só Deus de amor. Louvado seja o nome do Senhor, que é uma verdade. Deus é amor, Deus é amor.
Deus é justiça, Deus é juiz, Deus é santo e Ele exerce sua justiça punindo os pecadores nos seus maus caminhos. Isso é bíblico, amados. Mas as pessoas só querem aceitar o Deus Papai Noel, né? O Deus criado pela mente humana aí. Meu irmão, eu tenho mensagens aí, meu irmão, só misericórdia de Deus. Pastores aí, pastores mesmo pregando, igrejas aí pregando um Deus que só é um Deus de amor, que aceita tudo, é de todo jeito, entendeu? Não é desse jeito não, amados. O Deus da Bíblia é diferente, amados. Tem muitos textos aqui. Vamos para Apocalipse 20, verso 10 e 15. Eu vou pular aqui alguns textos, mas para a gente dar uma orientada. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Do 10 ao 15. Amém. Do 10 ao 15, né? Isso. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos Dos séculos. pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja Terra e o céu. presença fugiram a terra e o céu, e não foram achados lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriram-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte é o Hades foram lançados no fogo no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Isso aqui é o juízo final, né? Primeiro Satanás será lançado dentro do lago de fogo, onde já está o falso profeta, onde estará, né? Isso é coisa profunda. O falso profeta e o anticristo, né? São as duas bestas, aqui é besta do mar e da terra.
Satanás também vai ser lançado nesse lago de fogo que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz que a fumaça seus tormentos subirão pelo século do século. Vai ser um tormento, né? Não vai ser deixar de existir, que alguns ensinam aí. E vai ser julgado todos os incrédulos, todas aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Evangelho. Cada um deles vão ser julgados conforme as suas obras. Eles não vão ter um advogado lá. Jesus não vai ser um advogado deles, pelo contrário, Jesus vai estar sendo o juiz. O juiz para quê? Para puni-los. Vai ser aberto os livros, vai ser aberto o livro da vida. O nome deles não está escrito no livro da vida, porque eles não creem no Cordeiro, né? Eles não são de Deus, não são salvos. O que vai acontecer com eles? Vão ser lançados para dentro do lago de fogo, onde vai estar a besta, o falso profeta, né? A besta do anticristo, o falso profeta e Satanás. E serão lançados para todos sempre dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. É a saber a segunda morte, que não vai deixar de existir. É chamado de segunda morte, porque é um lago de fogo para onde eles vão, né? Então é a punição divina, amados. Isso é punição divina. Isso aqui é um inferno, o Gehenna ou Gehenna, que alguns falam, né? Que é o inferno final, onde nós vamos estudar aqui sobre a segunda morte, a morte eterna. Que segunda morte eterna é essa? Será no dia do grande juízo, do grande trono branco. Isso vai ser lá depois do reino milenar, quando o Senhor vai sentar no seu trono para julgar todas aquelas pessoas que morreram sem Jesus, né? O Hades é um dos mortos, onde a alma deles estão. Essas almas vão receber o corpo, a segunda ressurreição. Bem-aventurado que não faz parte da segunda ressurreição, pois Deus está a segunda morte, que é o lago de fogo. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Vão receber corpos, né? Porque vai haver ressurreição de justos e injustos. Do justo para a vida eterna, do injusto para a condenação eterna. Os justos vão receber corpos também, só que serão corpos não glorificados. E eles receberão corpos não glorificados e vão ser lançados dentro do lago de fogo, que arde enxofre e fogo, onde vai estar Satanás, o falso profeta e o anticristo. Vai ser o estado eterno deles. Isso é o que, pastor? Isso é a punição de Deus. Não só sobre o diabo, não só sobre o falso profeta, não só sobre o anticristo, mas sobre todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, todos aqueles que rejeitaram o Evangelho de Deus, todos aqueles que morreram incrédulos. O lugar deles será o quê? Eternidade no lago de fogo. E ainda mais com o corpo. Não vai ser só a alma, não. Como o Hades da sua alma, das pessoas que morram agora. Mas vai chegar o dia do inferno, vai dar os seus mortos. O Hades vai dar os seus mortos, porque vai haver ressurreição deles, vão ser julgados, não sabem do lago de fogo. Né? Tem gente que não prega sobre isso também, não vai ser um livro que está escrito na palavra de Deus. Né? Outros dizem que isso aqui é coisa simbólica, não tem que ser literal, amado. Jesus Cristo só não tema aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Que inferno é isso? Alguém é essa aqui, amado. Onde o ímpio será ressuscitado com o corpo, a alma será lançada dentro do lago de fogo. Está acontecendo. Então, amados, a segunda consequência da queda da humanidade foi punição. A Bíblia ensina que Deus é justo e não pode deixar o pecado sem resposta. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo. Isso significa que Ele não tolera o mal e a iniquidade. A punição é a manifestação da justiça de Deus. Da justiça de Deus. Deus deu o seu filho, Deus deu o melhor. O outro não vai querer. A luz veio ao mundo. O mundo amou mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Por que eles não quiserem saber de Jesus? Porque é das más obras de Deus que queriam ficar na vida que eles têm. Na vida de pecado, que se converte aí, pecados longe de Deus. Então, meu irmão, qual vai ser a consequência?
punição. A punição eterna. Nós vamos ver isso aí que vai ser a segunda morte, né? A semana que vem nós vamos ver que o pecado trouxe a morte para o ser humano, a morte física, o corpo, né? Separação do corpo do espírito. O corpo vai para a sepultura, o espírito ou volta para Deus, ou vai para o Hades, né? Só tem esses dois lugares para o espírito ir, né? A morte espiritual, que é aquela morte que Adão, na hora de comer o fruto, ele não morreu na hora, mas ele passou a ser um morto espiritual. Nós vamos ver o que é ser um morto espiritual. Todo ser humano sem Cristo, ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Ele está morto espiritualmente. E a morte eterna, que é essa daí, nós acabamos de falar agora. Porque o pecado trouxe punição. Mas Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Como nós estudamos a doutrina da salvação, nós vamos ver que Jesus veio salvar o mundo. Salvar de quem, pastor? Da penalidade do pecado e da condenação eterna. Salvação é isso, amados. Fiel é a palavra digna de aceitação, que Cristo veio salvar pecadores, do quais eu sou o principal, o apóstolo Paulo diz. Agora, que pecadores? Pecadores que se arrependem, pecadores que se convertem, pecadores que confessam a Jesus como seu Salvador. Esses sim, eles vão ter seus pecados perdoados. E os outros que não vão fazer isso, vai sofrer a punição eterna. Mas Deus não é um Deus do amor, mas Deus é um Deus que pune. Esse é o Deus da Bíblia. Se estiver pregando outro Deus, eu não estou pregando um falso Deus. Estou enganando as pessoas. Né? E essas pessoas vão pagar a cara por causa disso. Eles estão pregando um outro evangelho. Então, que Deus possa nos abençoar, mas essa semana tem bastante coisa. Eu creio que vai dar para a gente estudar sobre esses 3 tipos de morte, a consequência do pecado. Nós vamos estudar também sobre o livre-arbítrio e o pecado, e o pecado tem o arbítrio do homem, né? O arbítrio é tão livre como muitos falam, e nós vamos estudar, pode ser que dê para o início, nós vamos iniciar a doutrina da salvação. Amém? Deus possa nos abençoar, possamos dar cada dia mais crescimento na graça e no conhecimento. E eu louvo a Deus pela vida das irmãs, por esse interesse, amados, de aprender mais. Amém?